Estamos de volta com o WW, falando agora de eleição em São Paulo. Os candidatos à prefeitura cumpriram hoje as primeiras agendas do segundo turno. Em entrevista coletiva, Ricardo Nunes, do MDB, disse o que espera de Bolsonaro e que não quer o apoio de Pablo Marçal. Não vou procurar. Não vai procurar? Não. Se for procurado? Se for procurado, eu vou dizer a ele que espero que ele tenha aprendido com os erros, né? E que ele possa fazer uma boa reflexão de tudo aquilo que ele cometeu de erro e que ele siga o caminho dele e eu sigo o meu. O senhor espera uma participação maior de Bolsonaro nesse segundo turno? Eu acho que ele vai ter condições de participar mais ativamente, porque no primeiro turno ele foi muito envolvido com vários municípios fazendo campanha. Agora que a gente passou para o segundo turno, muitas cidades não têm mais segundo turno, já resolveram a sua situação em primeiro turno, então ele deve ter um espaço maior na agenda. É curto, 20 dias, mas eu creio que ele vai ter espaço para estar vindo sim. Se vier, vai ser bem-vindo, a gente vai fazer a agenda junto. Já o Guilherme Boulos disse ser possível conquistar parte dos votos dos eleitores de Marçal e comparou sua situação com a eleição de Fernando Haddad, que, segundo ele, recebeu votos da direita no segundo turno de 2012. A última eleição vencida pelo campo progressista nessa cidade, o Haddad chegou atrás do José Serra no segundo turno. Em terceiro lugar ficou o Russomano. Eu me lembro que todas as análises que faziam matemática simples como essa, diziam que o Haddad está derrotado, porque o eleitor do Russomano é de direita, rejeita o PT e a esquerda, some os votos do Serra, que tinha ficado em primeiro lugar no primeiro turno com o do Russomano, acabou. O Haddad ganhou a eleição. Porque a política não é matemática simples. Existe um segmento do voto de outros candidatos que é ideológico. Mas uma parte importante do eleitorado, independente de que candidato votou expressa por um sentimento de mudança. Thomas Traumann, Ricardo Nunes larga como favorito, mas você apostaria, dá para virar? O Boulos consegue se aproximar e talvez até vencer? Aí você quer futurologia, né? Queremos. É muito difícil. É muito difícil. Obviamente que o Ricardo Nunes é favorito. As pesquisas já no primeiro turno mostravam que o atual prefeito venceria o Boulos no segundo. É uma posição realmente muito complexa. E a questão toda é como que a campanha do Boulos não conseguiu traduzir em votos duas vantagens que eles imaginavam que eles tinham. A primeira é a ideia, ou seja, o sucesso ou a base que a ex-prefeita Marta Suplicy tem no sul de São Paulo. A ex-prefeita conseguiu até vencer nessa região na eleição de 16, quando o Dória foi eleito, mas nessa eleição isso não aconteceu. A região sul de São Paulo, periferia extrema de São Paulo, deu uma enorme vitória para o Ricardo Nunes. A segunda questão é as pessoas que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 em São Paulo, 52%, elas não votaram, só um pouquinho mais que a metade votou no Boulos. Então, uma parte significativa votou no Nunes. Por quê? Porque nem todas essas pessoas concordam com o Nunes. Elas votaram no Lula por uma identificação pessoal que elas têm com o presidente, por uma relação histórica que elas têm com as políticas públicas dos mandatos anteriores do Lula. E isso, a campanha do Boulos não conseguiu traduzir isso, essa ligação com esse eleitor, que não que é um eleitor conservador, porém que é um eleitor que está ali olhando o que ele ganha com o seu voto, né? Vamos pensar numa situação muito mais pragmática. Portanto, a situação do Boulos é realmente difícil. E além de mais, eu acho que eu tenho lá as minhas dúvidas o quanto que o presidente vai se empenhar nesse segundo turno em São Paulo. Ô, Léo, você vê uma ligação direta desse segundo turno em São Paulo com 26? Derrota do Boulos é a derrota do Lula, dificulta a reeleição do Lula, se for ele o candidato, ou você dissocia esses dois eventos? Olha, eu acho que a gente tem que maneirar um pouco na mão na análise. Assim como a vitória do Boulos não era a vitória do Lula, né? Não seria, porque como o próprio Thomas trouxe,
metade dos eleitores do Lula de 2022 não votaram no Boulos, a derrota do Boulos também não é a derrota do Lula. Eu acho que isso é importante, né? Na verdade, a gente viu aí uma divisão muito interessante, porque a gente, no caso da esquerda, a gente tem isso que a gente citou, né? Enfim, eleitores do Lula que não foram com Boulos, e do lado da direita, o que a gente viu? Quando o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, faz um movimento para o centro, né, para partidos institucionalizados, né, nesse arco de legendas, ele deixa uma quantidade de eleitores órfãos, né, de certa maneira suscetíveis a novos nomes da direita, como foi o caso do Marçal, né? Então isso é muito interessante, porque mostra que o próprio Bolsonaro tem um limite, né, também nesse processo de moderação, de institucionalização que ele está conduzindo, porque ele deixa uma parte do eleitorado que quer Bolsonaro raiz, né, que quer uma candidatura, uma campanha de direita raiz. Então, a gente está vendo aí limites, né, do presidente Lula, muito claramente, mas também limites do ex-presidente Bolsonaro, o que dá, né, uma abertura de espaço para a gente discutir as novas possibilidades políticas que nós temos à frente. O Daniel, para fechar, a gente faz a pergunta e levanta dúvidas sobre a posição do Lula nesse cenário, mas e a posição do governador Tarcísio de Freitas com a vitória, a eventual vitória do Ricardo Nunes aqui? Ele mantém ali a cidade próxima a ele, fortalece ele para 26, a despeito também de todas as declarações que ele dá, inclusive nos bastidores, de que não pretende ser candidato. Caio, acho que você toca num ponto extremamente relevante. O Tarcísio já assumiu o Palácio dos Bandeirantes com alguns atributos ali que o paulista, e por que não o eleitorado nacional, valoriza bastante. Ele demonstrou e demonstra extrema lealdade com Jair Bolsonaro, não persegue, não usa imediatamente um cargo com vistas à eleição seguinte, como foi o caso de José Serra, de João Dória, e o eleitor paulista tradicionalmente pune esse tipo de mandatário. E Tarcísio de Freitas está numa posição agora em que, veja, ele pegou e carregou Ricardo Nunes pelo braço. Ricardo Nunes não foi apoiado como gostaria de ter sido pelo próprio Bolsonaro, e pode-se atribuir essa passagem ao segundo turno como líder no primeiro, em grande parte, em grande medida, a Tarcísio de Freitas. É uma vitória pessoal também do governador. Agora, chamo a atenção para potenciais rivais de Tarcísio de Freitas nesse campo da direita, considerando a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O Romeu Zema não colheu uma vitória em Belo Horizonte, muito pelo contrário. O candidato apoiado por ele surpreendeu muito negativamente. Ratinho Júnior conseguiu emplacar o seu candidato para o segundo turno, mas atrás da primeira candidata, que é bolsonarista raiz, puro sangue. E Ronaldo Caiado, que é muito citado, teve uma baita surpresa em Goiânia, porque o candidato apoiado por Caiado foi ultrapassado pelo candidato bolsonarista e também não entra como favorito em Goiânia, não. Então, Tarcísio de Freitas é um grande vencedor destas eleições, talvez um dos principais. Tem Gilberto Kassab, desse PSD que a gente falou, dos 870 prefeitos, do seu lado, e pode cair realmente no colo dele, mais do que nunca, uma candidatura presidencial. Ô Thomas, o Daniel coloca ali, e muitos analistas têm feito essa leitura do Tarcísio, o grande vencedor, mas a gente precisa lembrar do Pablo Marçal aqui, né? O Pablo Marçal quase foi ao segundo turno, 1,6 milhão de votos, e não conseguiu, de certa maneira, o Tarcísio não conseguiu agregar esse eleitor da direita para si. De certa maneira, essa direita rachada, fraturada, que você falou, inclusive na sua primeira resposta, ela é um passivo que o Tarcísio vai ter que gerir daqui em diante? Eu acho que esse é o grande desafio que ele tem, né? Porque, para mim, está evidente que existe uma demanda, é uma demanda de mercado, né? Existe uma demanda eleitoral por um candidato radical da extrema-direita. Ponto. Esse candidato ele foi o Pablo Marçal na eleição de São Paulo, mas ele é a Cristina em
em Curitiba, é o Engler em Belo Horizonte, é o Fred em Goiânia, enfim, vários candidatos que eles não são candidatos tradicionais, assim, não é a direita que normal, vamos dizer, tradicional que a gente conhece. Qual é o tamanho disso? 10, 15? Não saberemos, só as pesquisas vão nos dar uma ideia do tamanho disso, mas que é grande, que é 2 dígitos, tenho absoluta certeza. Isso significa que, mesmo, e eu concordo plenamente com o que o Daniel estava dizendo, que, ou seja, o Tarcísio sai numa possível vitória do Ricardo Nunes já como o ungido como o candidato da direita tradicional à sucessão de 26, mas tendo que correr atrás desse eleitor, que é um eleitor que não quer um candidato de terno e gravata, né? Ele quer exatamente um candidato de boné e camiseta, enfim, ele quer algo que esteja fora da política, é o antissistema, enfim, a gente conhece esse discurso está se espalhando para o mundo todo. E isso vai ser uma questão, porque a vantagem que o Tarcísio tem é conseguir juntar a direita e tentar conquistar um pedaço do centro. Se ele não tem um pedaço da direita e só tem um pedaço... Ou seja, ele tem que fazer uma matemática de como conseguir pegar essa direita, conquistar ele sem afastar o centro, que foi o erro que o Bolsonaro fez e que ele perdeu a eleição em 22. Perfeito, senhores. Preciso me despedir de todos, começando por você mesmo, Thomas, jornalista e consultor de risco político, Thomas Traumann. Muito obrigado, Thomas. Obrigado pelo convite, até a próxima. E o cientista político Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy. Obrigado, Léo. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos. Thaís e Daniel também vão para casa mais cedo hoje, porque agora a gente vai tratar no próximo bloco de 1 ano da guerra entre Israel e o Hamas. Até já.